Graça e paz, meus irmãos, bom dia, coisa linda, né? A vida da gente, nós estamos vivendo em pleno século 21 e graças a Deus, porque vivemos em função daquilo que Jesus já fez na cruz do Calvário. Maravilhosa graça, é por causa dessa graça, é por causa desse amor, é por causa dessa bondade, é por causa dessa extensão do amor de Deus, é que nós podemos passar por esse mundo com adversidades, com dificuldades, mas de cabeça erguida, dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que está conosco, o Senhor é aquele que vai nos dar a liberdade total. Eu quero ler com os irmãos, aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, 3 versículos. Quem tem a sua Bíblia acompanha, quem não tem, busque, quem não tem, acompanhe só a leitura. Eu vou ler na NVI, talvez esteja um pouquinho diferente da versão de vocês, mas o texto diz assim, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Amém? O texto diz assim, irmãos: portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Assim, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Que Deus abençoe esse texto em nossos corações, um texto maravilhoso, um texto que tem uma essência maravilhosa. E eu diria diante desse texto que os malefícios do pecado podem ser eliminados quando fixamos os olhos em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Hoje eu quero falar com vocês o tema sobre chamados para vencer. Por que chamados para vencer? Porque nós somos chamados, fomos comprados por um preço grandioso que foi o sangue de Cristo. E nós não fomos comprados para perdermos, não fomos comprados para sermos derrotados, nós somos comprados para vencermos, nós fomos comprados para chegar até o pódio, fomos comprados para chegar até o céu e receber a coroa inacessível que Cristo tem preparado para cada um de nós. E é por isso que esse texto nos leva a entender que nós somos chamados para vencer. Porque nós estamos vivendo em um mundo, nós estamos vivendo um momento ou em época em que os problemas têm assediado as pessoas. Estamos vivendo num momento onde os problemas têm nos cercado a cada dia, a cada momento, e esses problemas muitas vezes têm tomado proporções que fogem à nossa capacidade de resolução. E às vezes nós paramos e pensamos assim: mas o que eu vou fazer agora? Eu não consigo vencer esse problema. Mas quando você olha para esse texto, meus irmãos, nós vemos aqui no versículo 1, quando diz: portanto também nós rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, o pecado que nos rodeia, o pecado que está o tempo todo nos assediando, cada um de nós aqui, você que está aqui presente, você que está em casa nos ouvindo, você é assediado todos os dias pelo pecado, seja ele de qual natureza for. Quando você menos percebe, você está sendo assediado para fazer tal coisa que você não quer fazer. Muitas vezes
é na área da mentira. Quando você menos percebe, você está falando alguma coisa que não é verdade, e que aquilo não vai te trazer nenhum benefício, e não vai trazer benefício a ninguém que está à sua volta, muito pelo contrário, o diabo está preparando uma armadilha para te embaraçar, para lá na frente você não ter saída. O que eu acho interessante nesse versículo, meus irmãos, é que ele nos leva a pensar sobre aqui os nossos sentimentos e emoções, e como é que eu posso ser vencedor olhando para os meus sentimentos e emoções, tornando eles puros. Olha o que o texto diz para nós. Opa, deixa eu pôr aqui o ajudante. O que o texto diz para nós aqui? Versículo 1 diz assim: depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir. O que me impede de prosseguir? O que me impede de caminhar para frente? O que me impede de ser um verdadeiro adorador? O que me impede de ser alguém que fale a língua dos anjos e que cante a língua dos anjos e que seja o representante de Deus, que seja verdadeiramente a imagem e semelhança de Deus? O que impede de fazer isso? Muitas vezes as nossas emoções, os nossos sentimentos têm nos levado a situações que nos tira desse contexto de verdadeiro adorador. É bom lembrar que emoções é algo passageiro, é algo que vem sobre você, você tem aquela emoção e aquilo passa. E é por isso que tem um ditado popular que diz assim: nunca tome uma decisão no calor da emoção. Quando nós tomamos decisão no calor da emoção, quando estamos emocionados, pensando naquela situação, muitas vezes nós tomamos decisões, as decisões depois nos fazem chorar, ou nos fazem revoltar atrás, e nos faz pedir desculpa, nos faz pedir perdão, nos faz ter que nos humilharmos, muitas vezes, diante de outra pessoa, para poder reparar o erro que nós cometemos no calor da emoção. Então é preciso tomar muito cuidado nessa questão das emoções, para a gente não ter que chorar depois. O texto também fala, meus irmãos, de sentimento. Sentimento já é algo diferente, sentimento já é algo duradouro, e nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos. Às vezes eu passo a ter um sentimento em relação ao meu irmão, eu passo a ter um sentimento em relação ao Márcio, e esse sentimento muitas vezes não é um sentimento bom, é um sentimento negativo, e eu tenho esse sentimento, e isso vai alimentando esse meu sentimento, vai alimentando o meu coração, vai alimentando as minhas ideias, e quando eu percebo, sem querer, eu estou odiando esse irmão. Quando eu percebo sem querer, eu não quero mais falar com o André. Quando eu percebo sem querer, o Felipe já não é mais o mesmo camarada que eu pensava que ele era. Porque o sentimento vai tomando conta do seu ser, ele vai te envolvendo e vai te levando. Então, nesses momentos, quando você tiver um tipo de sentimento, que esse sentimento começar a te corroer, a primeira coisa, coloque diante de Deus, peça perdão para Deus e peça para que Deus tire isso do seu ser, para que você possa louvar e adorar ao Senhor. E aí o Espírito Santo colocará em sua mente uma visão, aonde você vai olhar e ver que esse irmão não tem nada a ver com aquilo que você estava pensando, e que é uma pessoa maravilhosa e que merece o seu amor, o seu respeito, o seu carinho e a sua amizade. Quantas pessoas você já nutriu um sentimento e que por causa desse sentimento você perdeu a amizade? Quantas pessoas você já aconteceu isso? Talvez hoje, agora, nesse momento, você tenha alguém e que você nutriu um sentimento e que você não quer ver essa pessoa, você não quer falar com essa pessoa. Por causa do pecado, nós acabamos nos envolvendo em situações assim. Então, e o pior de tudo isso é que esse sentimento negativo, ele é doentio. Ele pode nos levar a uma profunda depressão, ele pode nos levar a grandes decepções, ele pode nos levar, irmãos, a termos momentos terríveis em nossas vidas, onde nós entremos em um colapso espiritual, colapso moral, colapso pessoal, e muitas vezes nós precisamos dominar essas coisas.
E como é que eu domino? Como é que eu me torno um vencedor dominando essas coisas? É através do poder do Espírito Santo. E a maior arma para vencer tudo isso é a oração. É orarmos a Deus, clamarmos a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. O texto ele é lindo e ele continua nos dizendo, no versículo 1 ainda, ele diz assim, que depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir, o pecado que nos assedia, devemos também tentar impedir esse pecado. Você não consegue impedir que um pássaro voe e pouse na sua cabeça e coloque uma pena sobre a sua cabeça. Você não pode impedir, que você não tem olho aqui na testa. Mas você pode impedir que esse pássaro faça um ninho na sua cabeça. O pecado é assim, irmãos. Às vezes você não consegue impedir aquele momento de um pecado. Às vezes uma palavra que você não queria dizer, você disse. Às vezes uma piada de mau gosto. Às vezes um pensamento iníquo que vem na sua mente. Você não consegue impedir. Mas você consegue impedir que esse pecado se torne multidões de pecados. Você pode orar. Você pode fazer como João nos orienta lá em 1 João 9, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, de toda imundícia. Então você pode combater o pecado que te assedia, você pode sair fora, você pode dizer não ao pecado quando você percebe que esse pecado começou a entrar na sua vida. Você pode impedir sim. Você não pode impedir que ele venha sobre você, mas você pode impedir que ele continue sobre você. Basta você orar e colocar diante de Deus. É preciso fixarmos, tornar nossos pensamentos puros para sermos os verdadeiros vencedores diante de Deus. É preciso fixarmos os olhos no propósito da cruz. O versículo 2 diz para nós que fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu e está sentado à direita do trono de Deus. Precisamos fixar os olhos no propósito da cruz. O propósito da cruz, meus irmãos, era um só. Era que todo homem reconhecesse sua condição de pecador e voltasse para Deus. E essa era a alegria de Jesus, saber que no final da colheita ele ia ter todo o seu triunfo, toda a sua glória, recebendo esse prêmio, essa colheita que estava sendo semeada. A alegria de Jesus, e por causa dessa alegria, por causa desse sentimento de alegria que ele sabia que ia ter no final, ele suporta a cruz, ele suportou todo o horror da cruz. Jesus conhecia bem o que era o horror da cruz. Irmãos, Jesus ele estava ali no jardim, no Getsemane, no jardim das oliveiras, no jardim das oliveiras. Jesus tinha uma visão muito forte. Jesus todos os dias via as pessoas colherem aquelas azeitonas, e depois aquelas azeitonas iam para um moinho, e elas eram trituradas, e depois eram penduradas para sugar até a última gota de azeite. E Jesus sabia que em algum momento ele também ia ser tirado, ele ia ser triturado, o seu sangue ia ser derramado, e ele ia passar pelo crivo do pecado, do qual ele não tinha conhecimento na sua essência, mas ele sabia o quanto isso era dolorido, e ele suportou tudo isso pela alegria de saber que no final eu e você seríamos fiéis a ele e viveríamos eternamente. Então, fixar os olhos no propósito da cruz é necessário para que nós não vivamos mais o nosso próprio eu. Quando eu fixo os meus olhos no propósito da cruz, eu vivo para o reino. Quando eu fixo os meus olhos no propósito da cruz, eu vivo para o louvor da glória de Deus. E é preciso que nós façamos isso. É preciso que nós coloquemos nossas vidas diante do Senhor a cada dia, a cada instante, para podermos viver
não mais o meu eu, mas o viver, o querer de Cristo em nossas vidas. Eu preciso, meus irmãos, viver a minha vida para o louvor da glória de Deus. Deus chamou cada um de nós não para vivermos a nossa vida, mas para viver a vida dele, para ser um representante real de Deus aqui na terra. E para isso eu preciso estar com a minha vida no altar do Senhor. Eu preciso fixar os meus olhos em Cristo Jesus. Eu preciso fixar os meus olhos naquele que tem o poder de mudar todas as coisas. Eu preciso fixar os meus olhos naquele que tem essa maravilhosa graça que foi cantada, aquela graça que me salvou, aquela graça que me tirou do caminho das trevas e que me tornou um homem salvo, uma pessoa diferente, uma pessoa que agora enxerga o mundo como uma passagem, que eu vou passar por aqui, mas logo eu vou estar em casa, eu vou estar com o meu pai, eu vou estar na minha mansão celestial. Nós estamos aqui de passagem, passando um tempo. A Lu falou da chuva de hoje, que bênção essa chuva maravilhosa. Essa chuva, ela vem com graça para molhar, para tirar essa tensão que está no ar, né? A umidade do ar que estava muito seca. Ela vem para melhorar tudo isso. E graças a Deus, porque Deus conhece todas as coisas, e dentro da sua soberania, Ele controla a chuva, Ele controla o sol, Ele controla a noite, Ele controla a tempestade, Ele controla tudo. Deus tem poder para fazer tudo isso. Então é por isso que eu preciso fixar os meus olhos em Cristo Jesus, aquele que passou pelo crivo da cruz, mesmo sofrendo as piores agruras que um homem, um ser humano pode sofrer. O texto diz que ele passou com alegria, simplesmente porque você é importante para ele, porque você é a rosa de Saron, você é a rosa que ele quis cultivar, você é a rosa que ele quis que ficasse viçosa, você é a rosa que ele quis que exalasse o perfume dele. Você é a rosa que ele queria que ficasse ali vista pelas pessoas, para que pudesse exalar o verdadeiro perfume de Cristo. Irmãos, eu e você somos pessoas importantíssimas para o reino de Deus e precisamos nos colocar diante deles. Quando nós fixamos os olhos no propósito da cruz, quando nós fazemos isto, nós conseguimos mostrar ao mundo o triunfo de Jesus sobre o sofrimento, o triunfo de Jesus sobre a morte na cruz. E quando nós olhamos o triunfo de Jesus e a morte de Jesus sobre a cruz, nós conseguimos dizer ao mundo: Jesus, ele tem credencial para ser o nosso modelo de servo neste mundo. Nós precisamos ter Cristo como modelo, precisamos nos fixar na palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, meus irmãos, que nos dá a condição de caminharmos, de irmos em frente e de saber que Ele é que está no controle de nossas vidas. Versículo 3 diz assim para nós, assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. Desanimados jamais podemos ficar. Até podemos ser, o desânimo até pode nos abater sobre nós, mas devemos saber que nós temos uma fonte, aonde assim como você coloca seu carregador no celular, na bateria, na tomada, para alimentar o seu celular, nós temos Jesus, onde podemos recarregar as nossas baterias, recarregar as nossas forças, recarregar os nossos ânimos para seguir em frente. Eu posso estar cansado, eu posso estar desanimado, mas nunca desistimos. Não podemos nunca desistir, porque o Senhor não desistiu de nós. O texto diz no versículo 3 que Ele suportou
tal oposição, ele suportou o pecado, ele suportou, meus irmãos, a ira do pecado através de uma taça derramada sobre ele, num corpo santo, ele suportou. Eu fico imaginando agora esse pecado sendo derramado sobre Jesus, o pecado de toda a humanidade sendo derramado sobre Jesus, um corpo santo, que nunca tinha conhecido o pecado, e agora ele conhece o pecado de uma forma dolorida, de uma forma doída, de uma forma trágica. Mas o texto diz que ele suportou tudo isso. Ele suportou esse pecado sendo derramado sobre ele, como se fosse um chumbo derretido sendo derramado sobre a carne. Ele suportou tudo isso, porque ele me amou, porque ele te amou, porque ele tem um propósito na sua vida, porque ele tem um propósito na vida da sua família, porque ele tem um propósito grande, onde você não será um perdedor, você será um vencedor, quando você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, quando você colocar Jesus como o Senhor da sua família, quando você colocar Jesus como o Senhor da sua casa, quando você dizer: Senhor, essa casa é tua, vem, habita nela, eu estou abrindo a porta para que o Senhor entre, Jesus virá, ele fará morada, e quando ele faz morada, tudo se torna maravilhoso, tudo se torna bom, tudo se torna grande. Ah, meu irmão, talvez eu e você precisamos entender que nós estamos num mundo onde o pecado nos assedia a todo dia, todo instante, todo momento. Mas quando nós entendermos que, assim como nós fomos expostos ao mundo, Jesus também foi exposto a este mundo, mas ele venceu. E que de acordo com esse texto, ele nos capacita a nos tornarmos vencedor diante dessa situação em que o mundo se encontra. Situação política, situação econômica, situação pandêmica, situação moral, situação de corrupção, toda a situação que está estabelecida no mundo tem nos levado a caminhar para um grande desânimo. Mas glória a Deus, porque sobre nós habita o Espírito Santo do Senhor e que nos impulsiona a caminharmos em frente para nos tornarmos mais do que vencedor. Que nessa manhã Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão, minha irmã, que nessa manhã Deus possa trazer à luz, à sua mente, essa luz de esperança, essa luz de persistência, de continuar caminhando, de não desistir, e olhar sempre para o autor e consumador da fé, aquele que tem o poder de nos tornarmos melhores, aquele que tem o poder de nos tornarmos pessoas capazes de passar por tudo isso e não desanimarmos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você nesta manhã, na sua casa, aí com a sua família, logo mais caminhando aí para o almoço, talvez almoço a 2, a 3, a 4, essa pandemia não está se reunindo muita gente, mas tem algumas famílias que ainda estão se arriscando. Então que Deus abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê um bom dia, que Deus lhe dê um bom almoço, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.